Então, vamos lá, minhas irmãs e meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Gênese. Eu vou abrir uma janela. Peraí. Então, em a Gênese, nós estamos estudando, entramos no capítulo 13. Nós já passamos por esse capítulo, sabe? Mas eu achei melhor voltar, porque fazia tempo que nós não entrávamos na Gênese, porque eu fiquei um período aí com probleminha, né, de garganta, e nós ficamos só com o Evangelho. Então, aí nós voltamos para... Aí não ia pegar da metade, né, desse capítulo, vamos começar de novo, né? Caracteres dos milagres. Então, vamos lá. Os milagres no sentido teológico. Sentido teológico aqui significa teologia, né? Estudo das coisas de Deus, né? Tel significa Deus, né? Então, nas várias religiões, vamos dizer assim, existe essa acepção, né? Esse entendimento da palavra milagre. Então, primeiro, na acepção etimológica, etimologia significa a origem da palavra. Na acepção etimológica, a palavra milagre, de mirar com admirar, significa prodígio, maravilha, coisa extraordinária. A academia definiu-a deste modo: um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecida. Então, como que pode ser algo que contraria as leis da natureza? Mas ainda bem que eles colocaram aqui, ó, conhecidas. Contraria as leis da natureza conhecidas. Por quê? Porque, por exemplo, né, o raio, o trovão, os fenômenos da natureza incompreensíveis pelos homens, pelos mais primitivos. Então, passou a ser interpretado como o poder dos deuses, né? Então, tinha o deus do trovão, o deus do relâmpago. Mas, conforme nós fomos conhecendo as leis da natureza, começamos a ver que aquilo era natural e não sobrenatural. E, da mesma maneira, inúmeros fatos que acontecem, com certeza tem uma explicação, que talvez nós não tenhamos ainda acessado, né? Então, continuando aqui. Na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. De geral, que era, se tornou de aplicação restrita a uma ordem particular de fatos. No entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural, quer dizer, sobrenatural, né? No sentido teológico, né, dos estudos das teologias, que a teologia estuda as várias religiões, o que seria um milagre? Uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus, aí você veja que ele coloca Deus em minúscula, Deus manifesta o seu poder. Então, o que é derrogar a lei da natureza? É desconsiderar a lei da natureza. Então, é como se nós jogássemos um objeto e, ao invés dele cair, um objeto com peso, né, com massa, ao invés dele cair no chão, ser puxado para baixo, ele subisse.
Então, isso contraria a lei da gravidade. Tá, mas será que não tem uma força ou outra desconhecida anulando a lei da gravidade? Não é a pergunta que se vai fazer. Será que não tem, né? Mas você imagina, né? A pessoa não conhece, para ela, tudo que é desconhecido passa a ser algo miraculoso. Milagre é verdade, né? Miraculo vem assim, bem lá atrás, a origem dessa palavra é isso mesmo, maravilha, né? Miraculoso, uma coisa miraculosa, maravilhosa. É um milagre da natureza esse pôr do sol, né? Mas nós estamos querendo dizer que ele é belíssimo. Então, mas como o texto está falando aqui, dessa acepção que é mais geral, hoje, quando você fala em milagre, você está esperando isso, que ocorra alguma coisa extraordinária, né? Extraordinária, fora do ordinário, fora do comum, e sem que se possa dar uma explicação nas leis da natureza, porém, nas leis conhecidas. Mas nas religiões, especialmente na religião católica, que é a que nós mais conhecemos, porque nós somos mais próximos dela, o milagre é sim uma derrogação da lei da natureza. Tanto que os santos, para ser canonizado como santo, né, aqueles que professavam, né, o cristianismo, a religião católica, então eles começaram, algumas pessoas começavam a mostrar que elas tinham talvez alguns poderes sobrenaturais, né? E conseguiam determinados prodígios. E então, aos poucos, elas foram sendo consideradas santas. E a igreja, então, exige até hoje que seja comprovado pelo menos um milagre que aquela pessoa tenha feito para ser um dos requisitos, né, para que ela seja canonizada como santa, reconhecida como santa. Oi, Deise, fala, amor. Márcia, a gente é interessante, assim, ao mesmo tempo é interessante, eu não me conformo muito com esse negócio de santo, não. Se a gente fosse pensar, imagine Bezerra de Menezes, já não era santo, né? Era Deus, porque imagine o quanto esse homem não trabalha, né? Nas equipes de saúde, né? Eu digo assim, quantas equipes de saúde? Essa individualização, ela é meio, eu não sei como é que eu posso me expressar quanto a essa santidade, essa individualização, individualização quanto a esses santos, porque ninguém faz nada sozinho, né? A gente sabe, irmã Dulce não está sozinha, ela está numa equipe de saúde. A gente sabe que São Francisco, todos os santos, têm equipes, né? Tem pessoas também com elas, que elas não estão sozinhas, né? Porque essa coisa de santo, para mim, porque Deus é único, né? Então, como é que uma pessoa, né, que esteve na Terra, tirando Jesus, claro, esteve na Terra e não operou, eu vou dizer assim, e não operou fenômenos anímicos como Jesus fez, né? Porque a gente sabe, porque ele em nenhum momento teve, ele teve fenômenos anímicos, nenhum deles fez isso. E hoje, a igreja, hoje não, já há muito tempo a igreja faz com que essas pessoas se tornem santas. Se nem Jesus é santo. Você me entende, Márcia? Assim, Perfeitamente. porque é tão estranho, porque como é que Jesus também não está sozinho, Jesus não trabalha só.
desde que começou, já que ele é o governador, né, do planeta Terra, ele teve essa incumbência, ele teve uma equipe com ele teve ajuda para isso. Então é muito estranha, né, essa individualização, né, das pessoas assim quanto porque se torna até de endeusar mesmo, né? Sim, idolatrar, né? Isso é um cuidado que nós, no movimento, porque o Espiritismo não idolatra ninguém, mas o movimento espírita já partiu para essa questão da idolatria há muito tempo. Então, o que acontece, né, quando você fala isso? Por que a Igreja Católica entrou por esse caminho, né? Porque se você tem alguém ali que faz alguma coisa que você não consegue explicar, ao invés de estudar o fenômeno e aprofundar, ficava mais fácil dizer que aquilo é algo que é a manifestação direta de Deus através da pessoa e que ela não tem esse poder que os outros não têm. Mas o que nós vimos? A igreja, o cristianismo, ele sucedeu o paganismo, né? Quando o paganismo estava já perdendo a sua força, então aparece o cristianismo. E Jesus vem, não cria nenhuma religião, nada, absolutamente. Apesar de que ele era judeu, mas ele não criou nenhuma religião, não criou o cristianismo. A palavra cristianismo, ela aparece com Lucas, Lucas que fala, olha, nós seguimos o Cristo, então eu penso que deveríamos nos chamar de cristãos e a doutrina, o evangelho de Jesus de cristianismo. Então ficou, né? O evangelista Lucas. Mas era uma coisa muito singela e simples, não havia hierarquia, não havia sacerdócio organizado, nada. Mas 300 anos depois de Jesus, quando o cristianismo deixa de ser perseguido e nós temos então o imperador romano Constantino. Constantino então ele percebeu que os cristãos, eles eram pessoas muito inteligentes, eles eram pessoas que tinham grande influência na sociedade, e ele falou, bom, a melhor maneira de resolvermos isso é, se você não pode com eles, porque foram 300 anos, vamos colocar 250 anos de perseguições, né? Mártires e tal. Se você não consegue vencê-los, una-se a eles. Então, o que ele faz? Ele chama cristãos, pagãos, os templos pagãos, e propõe uma aliança. Olha, agora não vai mais ter perseguição do governo para com os cristãos, vocês vão usar o mesmo espaço, né? Então, os templos pagãos passaram a ser usados pelos cristãos. E aí, ele criou o catolicismo. Catolicismo significa católico significa universal. Catolicismo, universalismo. Então, uma religião universal que abrangesse todas as correntes religiosas existentes. A ideia dele até que era boa, né? Uma ideia meio ecumênica. Mas isso contaminou o cristianismo. Por quê? Quem chegou depois de Jesus, né? Então, aí tinha os altares, aquelas festas pagãs começaram a ser incorporadas no cristianismo, não é? Casar, vestido de noiva, né? É coisa dos pagãos. Os anjinhos de asinhas, que eu acho lindo, eu acho muito bonito, porque o paganismo é uma religião belíssima, sabe? Em termos de imagens e coisas assim. E tinha os deuses, né? Eles cultuavam os deuses, muitos deuses. Então, nos templos pagãos, tinha aqueles nichos, assim,
onde ficavam todos os deus da guerra, deus do trovão, deus não sei o que, tudo que era a mitologia romana, a mitologia grega, eles tinham os deuses, os mitos, né? Então, o paganismo, ele é já uma pequena evolução do período dos mitos, né? Mas está tudo meio misturado. Então, o que acontece? A igreja onde estavam aqueles nichos e que tinha os deuses, ela colocou os santos, que eram quem? Os apóstolos de Jesus, que de santo não tinha nada. Eles eram pessoas comuns. Imagine, chamam São Pedro, imagine, o povo nem imagina quem era Pedro. Bicho era ruim. Então, ele era médium, ele se tornou realmente, né, um expoente da igreja, tal, mas um ano depois da desencarnação, não, né? Sabe-se lá o que aconteceu, como foi a transição de Jesus, assim como nós não sabemos como foi o seu nascimento, né? Como é que ele se corporificou, se foram as mesmas leis que regem a encarnação nossa. Eu acho que não, mas também não sei quais leis, né? O fato é que o corpo de Jesus, ele diluiu, né? Então, o corpo de carne dele, supostamente, seria um corpo de carne. Então, quem eram, né, esses apóstolos? Pessoas comuns, porém que Jesus, imagina conviver com Jesus, eles tinham, claro, que sim, né, já estava uma grande preparação anterior para essa tarefa, mas eram médios, né? Jesus outorgou a eles o poder do Espírito Santo, vamos dizer assim, da mediunidade, que no Pentecostes ela se apresentou de uma forma fantástica, né? Que era aquela festa das tendas em que estavam pessoas de várias nacionalidades, e os apóstolos falaram na sua língua, mas cada um entendia na sua própria língua o que eles falavam, né? Então, de tal maneira, a potência mediúnica de Pedro foi aumentando que as pessoas queriam ficar deitada para que a sombra dele passasse por eles e os curassem. Mas nós sabemos que a mediunidade, ela tem a sua explicação, né? Ela é uma função do nosso organismo, todos nós somos médicos, mas naquela época eu não sabia. Mas aí o que a igreja faz? A igreja pega esses apóstolos e os canoniza como santos. Viraram todos, menos Judas, que traiu Jesus, esse não, mas os outros, todos viraram santos, né? E, enfim, e aí eles tiveram um grande problema com Madalena, porque a igreja católica, que não tem nada a ver com o cristianismo, começou a divulgar um entendimento que a mulher não tinha alma, e aí eles tiveram um grande problema com a Virgem Maria, que era a mãe de Jesus, como é que é. Então começaram as contradições, mas que o povo não tinha condição intelectual suficiente para prestar atenção nessas nuances, né? Então, é isso. Então, até hoje, né, nós temos canonizações. Por exemplo, tem uma judia chamada Edith Stein, uma filósofa, e ela foi canonizada no dia 11 de outubro. 11 de outubro é o dia do meu aniversário, por isso que eu gravei. Eu acho que de 2009, se eu não me engano. Edith Stein. Ela morreu num campo de concentração, né? Mas ela era uma mulher da sua época e tal, e ela, em verdade, ela é judia,
e ela se converte à fé católica quando ela começou a ler textos, e ela, então, se convenceu, né? Então, ela vai para o convento e tal, mas, mesmo assim, ela foi presa, né? E acabou morrendo. E ela foi considerada santa pela atitude dela diante da câmara de gás. Uma atitude, assim, de altivez, né? Ela não demonstrou medo, nada, né? Então, as mais variadas razões, ela leu os textos de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila foi outra que, antes de virar santa, quase que ela morreu na fogueira da igreja, porque era uma mulher filósofa também, né, que escrevia textos e coisas, e que colocava em xeque muita coisa. De repente, a igreja, não, é melhor nós pegarmos Teresa e, né, igual Francisco de Assis, mesma coisa, né? Essas personagens quase morreram. Depois a igreja achou melhor trazer do lado dela e transformar em santo. Então, Edith Stein começa a ler os textos da filósofa, e então ela se converte. Mas nada do que eles faziam seria miraculoso. É miraculoso no sentido de que era maravilhoso. Pessoas que se superavam. Santa Teresa d'Ávila fazia parto, né? Ela se desdobrava, mas para a igreja isso era milagre. Fazia parto à distância, igual a Eurípides Barçanufo, né? Que, aliás, está sendo idolatrado muito no movimento espírita. Temos que tomar cuidado. Ele é uma pessoa como nós, né? Maravilhosa. Oi, Deise. Como eu digo a respeito, eu não sei se foi em qual reunião que eu discuti justamente isso. Oração a Bezerra de Menezes. Não existe isso. Esse negócio de como é que eu vou fazer? Eu não estou dizendo que a gente não possa, Bezerra, aí com a sua equipe nos ajude, mas ter uma oração. Me deram várias explicações, mas não me entra, eu não consigo ser convencida de ter na parede de um centro espírita oração a Bezerra de Menezes. Olha a diferença da oração de Francisco de Assis. Francisco faz a oração, é diferente. Ninguém fica fazendo oração. Francisco de Assis nos ajude, ele não. É muito diferente. Aí é que você vê o quanto o movimento espírita também, né, acaba destruindo a doutrina. Porque, assim, Jesus trouxe uma oração, mas a gente, a oração que ele trouxe foi para o Pai, não é? Francisco de Assis também faz para o Pai. É muito diferente, Márcia. Eu não sei se eu estou errada, não sei se eu também sou muito crítica, mas eu não sinto aquela oração. Eu não sinto como uma oração, sabe? Uma coisa, como você falou, né, e eu também já repeti isso aqui, é oração de Bezerra de Menezes. Quando o Bezerra de Menezes está orando, ele está orando por alguém, isso é uma coisa. Oração a Bezerra de Menezes, quer dizer, eu estou orando a ele, então isso já é um desvio do nosso entendimento, né? Uhum. É uma idolatria. Nós, a igreja, o espiritismo, a doutrina espírita, não tinha santos, né? Para chamar de seu. Agora já está começando a ter, né? Já tem o Bezerra de Menezes, já tem o Chico Xavier, daqui a pouco o Chico Xavier vai ser idolatrado também. Eurípides Barçanufo foi idolatrado. O pessoal faz música para eles. E isso nos desvia do nosso foco, né?
Nós não temos que orar para os santos, nós temos que orar a Deus, né? Você muito bem falou, foi isso que Jesus ensinou, né? Pai nosso que estás no céu. Então, nós temos que orar a Deus. Evidente que nós temos amigos espirituais que nos auxiliam, que nos ajudam. Mas, se entrarmos nessa vertente, daqui a pouco nós vamos ter... Aliás, eu já vi santinho, né, de Chico Xavier, assim, a foto dele, aí atrás uma mensagem. É isso. O que é isso? É o condicionamento que nós trazemos da Igreja Católica. E então, é difícil as pessoas entenderem isso, né? As que estão ali nesse fanatismo, nessa idolatria. A dona Joana de Ângeles, por exemplo, uma vez falei para o Divaldo, né? Eu falei para o Divaldo, não só eu, mas também. Por que a dona Joana se apresenta aí, que vocês fizeram desenho e tudo, veio uma moça que pintou uma tela dela vestida de freira. Eu falei, tudo bem que ela foi freira, mas ela não é mais freira. E quando ela reencarnar, não vai ser freira. E se for freira, nem vai usar mais esse hábito, né? Aí, o Divaldo, ele tem muito essa coisa, assim, catolicismo, né? Aí ele só ria, né? Não deu a opinião dele, né? Aí eu me lembro que eu e esse meu amigo, isso muitos anos atrás, gente, 30 anos lá para trás, eu era bem maluquinha, né? Chegar para o Divaldo e falar uma coisa dele. Aí eu gosto de pintar tela, aí eu pintei uma tela da dona Joana sem o hábito de freira. Né? E esse meu amigo, sabe, que mora em São Paulo, ele é super amigo do Divaldo também. Eliseu espirrando. Deixa eu tirar o som do Eliseu, porque assim não dá. Esse meu amigo, Washington, ele escreveu vários livros sobre a Mansão do Caminho e tal. Então, ele fez um projeto para nós tirarmos o hábito de freira da dona Joana. Sabe? Nós tirarmos, não, né? Para falar que era bom ter, se tiver que ter alguma imagem dela, algo que parecesse mais com o espírito, um negócio assim que não fixasse tanto a Igreja Católica, né? Será que nós sentimos tanta falta de santo assim? Aí pega Francisco de Assis, um monte de santo espírita Francisco de Assis, né? Ainda bem que não é São Francisco de Assis. Mas, enfim, então, aí, sei que nós falamos para o Divaldo, apresentamos o projeto, e eu pintei uma tela, o Washington não gostou da tela, achou que não estava do jeito que ele pensava, mas eu pintei essa tela com vestido azul linda, e assim, com o rosto meio parecido, assim, mais com o espírito, uma coisa mais sábia. E aí, mas para vocês verem, né, 30 anos atrás. Aí, o que aconteceu? E nós estávamos num congresso com o Divaldo em São Paulo, e aí apresentamos para ele em São Paulo, um monte de espírita lá ficou bravo com a gente, que nós não tínhamos o direito de fazer aquilo, que não sei o que lá. Aí ia magoar o Divaldo. Eu falei, gente, se o Divaldo se magoar com isso, fala a verdade. Bom, passou. Aí o Washington me disse que uma vez o Washington estava numa palestra, numa dessas cidades lá do Nordeste, dessas conferências do Divaldo, estava assistindo. E o Divaldo, então, contou que a dona Joana falou para ele, olha, eu verei mais tarde para nós darmos um passeio por aí, espaço sideral, imagina esse passeio com ela. E ele falou, que bom, né, não sei o quê. Aí, quando ela chegou, ela estava vestida com um vestido branco, belíssimo, cheio de brilho, e ele descreveu o vestido, assim, algo maravilhoso. Então, o Divaldo contou isso para um público imenso, e o Washington falou, Márcia, eu tenho certeza que ele falou aquilo por minha causa, porque eu estava na plateia dando uma resposta.
E aí o Edivaldo falou, nossa, a senhora não está se apresentando com o hábito de freira. Aí ela falou assim, pois é, nem sempre eu uso hábitos de freira, sabe? Mostrando assim que aquilo era uma necessidade de quem? Ela precisou, inicialmente, se apresentar daquela maneira para ser reconhecida, né, como a Joana Angélica, e depois pronto, aí ficou só sempre daquele jeito. Mas, aí depois teve um outro amigo nosso que fez, ela, eu tinha até pouco tempo isso, ela vestida com uma jaqueta jeans. Eu falei, olha, se ela reencarnar agora, né, ela vai vestir uma jaqueta jeans, não vai? Mas vocês Vai vestir o quê? Se ela não é. Vocês Eu, também por estão exemplo, bebendo. eu sei que eu já devo ter passado por um monte de convento, mas já foi, né? Não, Hoje eu ponho jaqueta jeans, calça jeans, não é é? a mesma coisa Emmanuel, né? Emmanuel veio, eu falo, Emmanuel é muito engraçadinho, né? Ele veio como Públio, gato. Por que ele não veio como Nestório, feio? Pois é. Padre Manuel da Nóbrega, né? Mas ele não se apresenta como Padre Manuel da Nóbrega. Ele não se apresenta, ele se apresenta como Públio Lentulus. Então, veja, isso tudo são questões existenciais, não é essencial, coisas da personalidade. E nós temos que fugir disso, do personalismo, temos esse cuidado, porque naturalmente nós vamos criando alguns padrões que não estão escritos em lugar nenhum e vamos dando uma organização à religião, né, aquilo que nós falamos da instituição, né? Então, a doutrina espírita, no início, era uma coisa assim, Kardec orienta que o centro espírita tem que ser muito livre, não tem sacerdócio organizado, não tem nada disso, tal, para que não haja nichos de poder. Né? Mas, então, nós temos que ter esse cuidado. Quando se apresenta um médium, ele logo passa a ser endeusado. Não pode. Eu estava até falando assim com a Magna, quanto eu gosto das benzedeiras, das curandeiras, que a minha infância toda foi assim, nós éramos muito pobres e não tínhamos condição de ir médico. Então, a gente ia onde? Na benzedeira. Era lá que a gente resolvia os problemas, né? Do lado da minha casa, eu já adolescente, tinha uma benzedeira, meu Deus, que mulher, sabe? Era algo assim impressionante. E médico para quê, né? Tinha ela. Então, a mediunidade, ela tem que ser livre, né? Não pode ficar presa de regras que nós criamos e que nos algemam, né? Assim como regras morais tantas que criamos e que não estão na natureza, né? As regras que nós temos que seguir são as regras da natureza. Então, a Igreja Católica fez isso, né? Então, ela criou santos, ao criar santos, ela foi criando nichos de poder e foi fazendo toda essa questão, gerando medo, né? E a falta de entendimento do mundo espiritual, das relações do mundo espiritual, fez com que a igreja fracassasse, porque a igreja, a religião que existente no Ocidente, basicamente, né? Que as derivações para outras religiões são recentes, mas até a Idade Média era só a Igreja Católica no Ocidente, né? Então, o que nós vamos vendo, né? Que isso daí gerou, ao trazer explicações simplistas para as ocorrências, não, isso aí é um milagre de Deus, não adianta tentar entender, né? Isso aí é um mistério, nós não podemos entrar nos mistérios de Deus, ao invés de dizer, isso nós não conhecemos ainda, nós não sabemos, vamos aprender, né? Então,
Então, segundo a teologia, o milagre seria essa derrogação das leis da natureza. Por meio dessa derrogação, né, dessa revogação da lei da natureza, Deus manifesta o seu poder. Né? Então, tal com efeito a acepção vulgar que se tornou o sentido próprio, de modo que, só por comparação e por metáfora, a palavra se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. Então, milagre, do ponto de vista teológico, é uma derrogação da lei. Um dos caracteres do milagre, propriamente dito, esse milagre do ponto de vista da teologia, isso que nós estamos vendo. É isso que esse capítulo está falando. Os milagres no sentido teológico, tá? Um dos caracteres do milagre, propriamente dito, é o ser inexplicável, não tem explicação. Por isso mesmo que se realiza com exclusão das leis naturais. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a única lei que nós temos que obedecer são as leis naturais. Está lá no Homem de Bem, lá no finalzinho. Que o homem de bem é aquele, né, que obedece às leis da natureza. É tanta essa ideia que se lhe associa, né, que é a exclusão das leis da natureza, que se um fato milagroso vem a encontrar explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que seja, por muito maravilhoso que seja, por muito miraculoso que seja, por muito milagroso no sentido geral, né, de milagre, de maravilhoso, se ele encontrar uma explicação, não é mais maravilhoso. O que para a igreja dá valor aos milagres é precisamente a origem sobrenatural deles. Portanto, a maioria dos santos hoje iriam perder o cargo de santo. Porque os milagres que eles fizeram hoje têm explicação. No magnetismo, tantas coisas. E a própria medicina explica, né? Então, para ser milagre, para a igreja, ele tem que ter uma origem sobrenatural, quer dizer, fora da lei, e tem que ser impossível de serem explicados. Ela se firmou tão bem sobre esse ponto que, ao assimilarem-se os milagres aos fenômenos da natureza, constitui para ela uma heresia, um atentado contra a fé, tanto assim que excomungou e até queimou muita gente por não ter querido crer em certos milagres. Gente, os cátaros, né? Os cristãos primitivos, até escrevi um livro, Os Hereges do Castelo, que fala desses que foram queimados. Então, quando alguém fala assim, não, mas isso aí não é milagre, isso aí se explica dessa e dessa maneira. Né? Aí, Jesus, por exemplo, a mulher hemorrágica, como que se explica aquele milagre? Então, Jesus fala, a tua fé te curou. Né? Não fui eu, foi tua fé. Ele sempre falou isso. É porque a fé ela é uma potência, ela é uma força. Então, essa mulher, no momento que ela toca de Jesus, a emoção dela atinge um ápice tão imenso que ela gera nela mesma hormônios, ocitocina, que são vasoconstritores, e então ela para de sangue. Uma das explicações. Mas ali era um milagre. Outro caráter do milagre é o ser insólito, isolado, excepcional. Ele não pode se repetir com facilidade. Logo que um fenômeno se reproduz, quer espontâneo, quer voluntariamente, é que está submetido a uma lei.
e desde então, seja ou não seja conhecida a lei, já não pode haver milagres. Por isso que eu estou falando, está ficando cada vez mais difícil a ocorrência de milagres. E aí vai acabando os santos. Não é? Deixa eu ver o item 2. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. Se um homem que se acha realmente morto for chamado à vida por intervenção divina, haverá verdadeiro milagre, por ser esse um fato contrário às leis da natureza. Mas, se em tal homem houver apenas aparências de morte, se lhe restar uma vitalidade latente e a ciência ou uma ação magnética conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas ter-se-á dado um fenômeno natural, mas para o vulgo, o ignorante, o fato passará por miraculoso. Então, a catalepsia, por exemplo, Dona Ivone Pereira, uma das médiuns mais fenomenais, né? Ela está, assim, equiparada a Divaldo Franco e a Chico Xavier, né? São as literaturas sobre as quais nós devemos nos debruçar, que é Chico Xavier, né? Pela mediunidade do Chico, os livros da mediunidade de Dona Ivone Pereira e os livros da mediunidade de Valdo Franco. Tá bom. Tem material aí para 500 anos de estudo. Não precisamos de outras coisas, né? Podemos ler Principalmente, ah, desculpa, mas cada um faz 500 livros, que é o quê? Vai ter realmente, a gente vai ter que estudar muito a eternidade. e são os médios considerados seguros, né? Então, são eles que nós temos que nos debruçar sobre os conteúdos, porque, por exemplo, as obras do André Luiz não estão nem perto de serem desvendadas. As obras do Emmanuel também não, tem muitas palavras-chave ali que nós ainda nem nos demos conta. A dona Joana de Ângeles, com a psicologia transpessoal, né? Então é isso, né? Mas nessas obras nós vamos encontrando as explicações para muitos supostos milagres. Então, lance um físico do meio de certas campinas, um papagaio elétrico, e faça que o raio caia sobre uma árvore, e certamente esse novo Prometeu, né? Prometeu aqui é um deus da mitologia, será tido por armado de diabólico poder. Houvesse, porém, Josué, vou ver aqui, na mitologia, então, Prometeu, tá? Na mitologia grega, é um dos titãs. Roubou o fogo sagrado dos deuses e transmitiu aos homens. Zeus, para puni-lo, acorrentou ao Cáucaso, onde uma águia comia-lhe o fígado, que se regenerava incessantemente. Foi libertado por Hércules. Por isso que se fala, né? A pessoa comeu meu fígado, é por causa dessa coisa da mitologia. E o que esse titã fez? Ele pegou um fogo sagrado do Deus e transmitiu aos homens. Então, como que ele conseguiu tirar isso de um Deus, né? Então, é porque esse fogo sagrado aí tem uma outra explicação, né? Então, houvesse, porém, Josué detido o movimento do sol, aqui Josué, também chamado de Oséias. Depois da morte de Moisés, Josué liderou o povo de Israel na conquista de Canaã e foi responsável por conduzir os israelitas à terra prometida. Sua liderança é narrada no livro de Josué, em que se destaca a tomada da cidade de Jericó, entre outros fatos que contaram com prodigiosa intervenção divina, como no dia em que o sol e a lua chegaram a parar durante a batalha de Josué, em defesa dos gibeonitas contra o ataque dos reis cananeus. Deixa eu ver se
se é só isso. No entanto, né, então vamos lá. Houvesse, porém, Josué detido o movimento do sol, ou antes da terra, verdadeiramente, se realmente ele tivesse feito isso, teríamos aí o verdadeiro milagre, porquanto nenhum magnetizador existe dotado de bastante poder para operar semelhante prodígio. Já o fogo do Prometeu, né, já é mais fácil, porque quem entende do magnetismo sabe quanta coisa se faz, né? Mas o Josué ele não parou nem a Terra, nem o Sol, nem a Lua, né? Então foram fenômenos naturais, eclipse, sabe-se lá o quê? Foram fecundos em milagres os séculos da ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. Não é? Então, tudo era milagre. E por isso que a igreja foi se afastando da ciência e começando a queimar na fogueira cientistas, excomungando, porque ela foi perdendo o quê? Foi perdendo seu poder. Perdendo seu poder. À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo, foi ficando pequeno. Mas como a ciência ainda não explorara todo o vasto campo da natureza, larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso. Expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso se encastelou no da espiritualidade, onde encontrou o seu último refúgio. Então, a ciência, né, que estudava as coisas materiais, pegou e expulsou os milagres. Não, aqui não tem milagre mais, né? Por isso a ciência se afasta da religião. Se a religião tivesse feito o que Kardec disse para nós, se a ciência provar alguma coisa que o Espiritismo disse que era assim, a ciência disser que é assim, deixem o que está na codificação e sigam a ciência. Olha que orientação fantástica, né? Então, expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso se encastelou no da espiritualidade, onde encontrou seu último refúgio. Então, aí ali, nas questões espirituais, o milagroso ainda ficou ali, demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que incessantemente atua em concorrência com a força material. O espiritismo faz que voltem ao rol dos efeitos naturais os que dele haviam saído, porque, como os outros, também tais efeitos se acham sujeitos a leis. Se for expulso da espiritualidade, o maravilhoso já não terá razão de ser, e só então se poderá dizer que passou o tempo dos milagres. Então, conforme nós vamos desvendando as leis que regem o mundo espiritual, as inúmeras dimensões, além da matéria, as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo material, conforme nós vamos desvendando a mediunidade como uma função de ciência e de percepção orgânica da pessoa, conforme nós vamos, a ciência médica hoje já, a física quântica já mergulhou nisso também, então vamos descobrindo leis e vendo que, em verdade, não é? O tempo dos milagres passou e a palavra milagre vai voltar para o seu sentido primitivo, de que uma coisa maravilhosa, né? Então, diante de uma pintura linda, meu Deus, isso é um milagre uma pintura dessa, né? Querendo dizer que aquilo é maravilhoso. Aí, na nossa próxima sexta-feira, nós vamos estudar isso aqui, ó, o Espiritismo não faz milagres, não faz mesmo.
Não faz milagre, não tem santa, mas só tem trabalhador mesmo. Então, meus amores, vamos encerrar. Quem se dispõe aí a fazer a nossa oração? Silêncio no tribunal. Faça. Você faz a nossa oração, Liz? Faço sim. Então vamos lá, amigos. Pai Celeste, Criador, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra, aprendendo, e de estarmos aqui juntas para aprender mais um pouco da sua lição de amor, de realmente podermos entender o que é a lei natural. Pai querido, realmente não existem milagres, realmente não existe o acaso, existe sim o seu amor por nós. Que possamos ter um final de semana em paz, tranquilo, sempre, Senhor, sempre em Sua companhia. E que possamos, essa noite, descansarmos o corpo e que possamos estar no trabalho edificante para o bem, para o amor e a caridade. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.